Olá, boa noite a todos, namastê. Vamos iniciar agora mais um discurso de satsang, um discurso divino. O tema, quando a mente divina age. Quando a mente divina age. É o tema que a gente vai falar hoje com vocês. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo está me ouvindo tranquilo? Só me dá um feedbackzinho só para ver se está todo mundo me ouvindo bem. Legal, pessoal. Namastê. Muita paz, muita luz e muita bênção no coração para que a gente desenvolva cada vez mais a nossa audição, a audição real, a audição verdadeira, a audição sem filtros, a audição que verdadeiramente ouve, não aquela que está apenas escutando, mas aquela que ouve verdadeiramente, que está em paz com toda a criação, aqui está em paz com todos os processos, aqui não julga, aqui não culpa, aqui não se justifica, aquela audição que verdadeiramente se faz presente quando se permite ser. Porque quando ainda há uma competição acontecendo, ainda há um estado de luta, um estado de escolha, um estado constante de divisão, de separação, da não unidade do ser. Normalmente, quem está no caminho espiritual e acredita estar em unidade, está na unidade do eu sozinho, não do eu com o todo. Aquele eu sozinho, individual, que quer ganhar, que quer chegar a algum lugar, que quer pertencer a algum lugar. Aquele eu pessoal, aquele eu tão pessoal, que se confunde, se identifica com a própria pessoa. E dentre todos esses processos da vida ou de vidas, tanto faz, nós vamos desacreditando de nós mesmos em nossa pura essência do ser e começamos a desenvolver certas artimanhas para que não nos reconheçamos essa presença divina que somos aqui. Então, quando eu verdadeiramente começo um processo de despertar e começo a entender dentro de mim que eu não sou mais uma gota no oceano, mas que eu sou o oceano inteiro, eu passo a perceber que eu sou merecedor disso tudo. Isso abre portas tão maravilhosas para a resolução dos chakras básicos que talvez muitos de vocês nem imaginam. Quando eu verdadeiramente me abro para ser merecedor, para ser o que eu vim ser aqui, não há o que te segure, porque todas as portas abrem para quem você é verdadeiramente. Talvez a única coisa que segure você, vamos dizer assim, seja você mesmo. Talvez seja o medo, uma identificação, algo que segure você a si mesmo. E esse é o caminho feito muitas vezes pelo medo. O caminho desempenhado pelo medo faz com que você acredite que há algo desconhecido, que há algo que precisa ser encontrado, que há algo a se buscar, que é um estado a se chegar, quando na realidade todo esse medo só existiu para que alguma coisa ali não fosse descoberto. E o que não quer ser descoberto em todo esse processo, em todo esse projeto divino impregnado em todos os que estão em diversas situações em multiníveis frequenciais? O programa que nos prende à dualidade. Vamos chamar de programa porque aí vai ficar fácil para todo mundo. Sabe por quê? A gente tem percebido ao longo do tempo que quanto mais a gente fala, inclusive a palavra ego, mais as pessoas ficam tristes com o ego.
mais as pessoas querem vencer o ego, mais as pessoas querem pisar no ego. Mas, na realidade, isso é apenas uma projeção de si mesmo, porque não há nada a ser vencido, não há nada a ser odiado, não há nada a ser colocado em seu devido lugar. E somente uma percepção macro, dentro desse macrocosmos que somos também, é que fica mais claro, fica mais simples esse entendimento. Mas enquanto estamos realizando o movimento do micro para o macro, de baixo para cima, de dentro para fora, dentro dessa dualidade que permeia isso tudo, ainda fica de mais fácil entendimento compreendermos que nós vamos lutar ou brigar ou competir com uma parte que é nossa. Nós vamos compreender hoje que não somente é uma parte nossa, como também somos nós mesmos. Somos nós mesmos, presença divina em reação egóica, corrompidos por essa terça parte de medos, de sombras que temos em nós. E todo esse movimento dessa terça parte é justamente para manter impregnado esse programa de não merecimento, divisão e separação com a fonte criativa. E daí você percebe que em vários momentos existem movimentos de conexão, existem movimentos de reconexão, existem movimentos em que você mesmo, escuta bem, você mesmo, você, a presença que está me ouvindo, a alma, esse ser que é você que está me ouvindo, existem momentos em que você está comandando esse veículo, essa roupa espacial aqui no planeta Terra. Que momentos são esses? Você já parou para perceber quais são esses momentos? Quais são os momentos verdadeiros em que a sua presença está disponível para guiar essa vida, esse ser, até mesmo esse ser que você acha que é? Você já parou para pensar no movimento que é realizado para que você se perceba centelha divina? E o quanto você sabe que deveria estar em algum lugar e não está, que deveria ter tomado aquela decisão e não tomou, que deveria de certa forma ter falado com tal pessoa e não falou, ter feito tal coisa e não fez. Normalmente, intimamente ligado à intuição do ser, está ligado a uma comunicação muito especial. Uma comunicação especial que interliga, porque eu não vou falar religar, porque não religa nada, porque está tudo conectado, sempre esteve, inclusive a sua própria ideia de separação com a fonte criativa, que é só uma ilusão. Mas existe um momento onde existe uma conexão muito especial que guia a ponta desse ser aqui, vamos chamar de ponta essa experienciação dentro dessa unidade de percepção frequencial multidimensional que estamos. Quem está intimamente ligado à exposição dessa percepção é o corpo que você está tocando agora. Esse corpo está experienciando o ser. Então, esse corpo, muitas vezes, recebe sinais do que verdadeiramente é você. Para que esse divino faça morada no seu coração verdadeiramente e haja. E é nesse momento que a gente começa a perceber e talvez começar a compreender e talvez até mesmo a sentir que existe algo como se fosse uma mente humana e algo como se fosse uma mente divina tocando esse projeto. Bom, é muito sutil
o que a gente vai falar agora com vocês aqui. É bem sutil. Mas é dentro dessa sutileza do ser que mora a importância da atenção. É nessa sutileza do ser que mora a percepção. Aquele momento onde eu intimamente me reconecto a mim mesmo, nesse vazio e silencioso ser que eu sou, nesse profundo vazio que eu sou, e me abro para prestar atenção. Nessa hora, você pode fechar os seus olhos e colocar as suas duas mãos sobre o seu coração, sobre o seu cardíaco. Além de ter a percepção e a profunda certeza de que eu estou com você, você sabe que estamos todos conectados. Porque somos todos parte de uma única coisa que nunca teve início e nunca terá fim. E que talvez você só consiga perceber isso agora, inspirando pelo coração, liberando pelo coração. Sente tudo isso que permeia a criação. É nesse momento que estamos conectados, é nesse momento que estamos atentos. Nessa profunda experienciação do ser, que está o silêncio, e é nesse instante, nessa matemática atemporal de tudo isso que é nesse instante que você está em Deus. É nesse momento presente. É nessa conexão real consigo mesmo. É nesse inspirar e nesse expirar, desabrochando isso que é você. Pode abrir os seus olhos no seu tempo e percebe, nada mudou, exceto a sua percepção sobre você mesmo. Nada mudou, exceto a sua percepção. Quando você está experienciando o ser, onde você está, nesse silencioso ser, nesse vazio, você está deixando com que os frutos dessa presença que você inicie um movimento de crescimento dentro do teu coração. Quando você coloca a mente humana para interferir no processo, e daí vem o que você acha triste, feliz, alegre, engraçado, vazio, preto, branco, cima, baixo, talvez essa seja a influência da mente humana interferindo talvez nesse processo. A mente divina, ela age quando verdadeiramente você começa
a dar espaço para que se faça presente a presença pelo seu coração. E é nesse ancorar de todas essas virtudes que mora esse segredo. E a gente não está falando de segredo de física quântica ou segredo do que quer que seja para atrair mais felicidade para sua vida. Atraia mais felicidade, atraia mais prosperidade. Não, não é nada disso. É justamente ao contrário. É justamente lembrar a você que possui todas as ferramentas necessárias para sua automestria. E que nada absolutamente está fora, e nenhuma projeção criada em ninguém, em uma pessoa específica, em um movimento específico, em um grupo específico. Isso não existe. Porque se você não está consigo em seu coração, nada do que você fará na tua vida, seja ela em que campo flor, de nada vai adiantar. Somente o que é verdadeiro, somente o que é real, somente o que é um posicionamento dentro de uma postura de autoconhecimento firme, conhecimento firme. Eu não estou falando das cores, dos fenômenos da vida, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando do conhecimento firme. Conhecimento firme é o conhecimento do ser. Somente quando esse conhecimento do ser agir em si, que irá se revelar a automestria. Mas quantos de nós nesse movimento, principalmente nesses processos de despertar humanitário, principalmente em processos de ascensão, principalmente nessa oportunidade em que todo o planeta se encontra hoje, principalmente nesse momento, é um momento em que talvez, seja perfeita a auto-inquirição do quem sou eu. O que eu estou fazendo aqui? É quem sou eu. E muitas vezes, talvez uma simples pergunta não tenha resposta. Vamos fazer ela para todos nós aqui. Você pode estar agora na sua casa e, se você quiser, você pode até colocar a mão no seu coração novamente para que você esteja consigo mesmo, sem nada de fora, sem nada externo, sem fenômeno. Você consigo, na presença do ser, disso que é você, com a mão no teu coração, lembrando dessa conexão consigo mesmo, porque aqui é que estão ancoradas todas as virtudes. Aqui existe a semeadura dessa lavoura real. É aqui que você se conecta. E nesse movimento, onde você está conectado consigo mesmo, com a mão nisso que liga, que é exatamente o ponto que liga você a si mesmo, que você deve se perguntar. Não aqui em cima na mente, porque não é a mente que vai te dar essa resposta. Não é a sua cabeça, o seu intelecto, o que você estudou, o que deixa de estudar, o que você aprendeu. Não é ali que está essa comunicação, não é ali que está essa resposta. A resposta ela está aqui, nesse cardíaco. E esse cardíaco é o elo entre todos os pontos de conexão conscienciais que são você. Nesse ponto, eu me pergunto, quem sou eu? Olha, pergunta para si mesmo. Pergunta para si mesmo.
Nós não estamos aqui conversando sobre saber o seu nome, ou o que você faz, ou sua hierarquia familiar, social. A gente não está perguntando isso. A gente está perguntando em profundo amor: quem é você? Verdadeiramente, quem é você? Aonde mora essa resposta? É nessa hora que talvez deixe de ter graça. Porque se você se conhece há tanto tempo e não sabe quem é você, talvez haja algo a ser trabalhado. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo, quem é você não é o que te contaram sobre você. Em todas as esferas, não é o nome que te deram, não é a cor, a frequência, o número, não é isso. Porque tudo isso são identificações com outros fenômenos, como formas, cores, números. E tudo isso só são formas de colocar na presença dual aquilo que não tem forma, aquilo que não tem cor, aquilo que não tem cheiro, aquilo que não tem nome. Como limitar dentro da consciência da mente humana algo que é ilimitado? Como iremos trazer o ilimitado para estar presente em nós, nos limitando a sermos um conceito? Como? Como, de certa forma, a mente humana age? Ela vai trazendo você para a separação disso que você sempre acreditou ser você. Mas isso não é ruim. Essa não é uma luta. Esse não é um ponto, um lugar, um troféu ou algo a se chegar. Até mesmo porque o que muitos consideram como iluminação, ou libertação, ou mukti, ou até mesmo moksha, nada mais é do que o início do caminhar. Porque absolutamente o início do caminhar é exatamente o ponto zero, aonde você se conecta realmente consigo mesmo e inicia o teu próprio caminho. Porque até então, todos os caminhos traçados, trilhados, desenvolvidos, com muito respeito a todos os ancestrais, com muito respeito a tudo aquilo que somos aqui, todos os caminhos, eles foram caminhos guiados pela inconsciência e pela ilusão. Aonde mora esse ponto zero? Aonde mora esse preceito de que algo que eu tanto busco, que eu tanto almejo, seja apenas o início? Quando a gente fala que isso é apenas o início, uma pessoa que está buscando por isso há muito tempo, tem o primeiro filtro que trava essa frase, que fala assim: caramba, que egóico isso. Eu estou buscando há tanto tempo e isso é só o início. Eu estou indo atrás de uma felicidade pura, suprema, e isso é só o início. Tem muito mais pela frente? Não, é exatamente ao contrário. Não tem nada na frente, não tem nada atrás. Não tem nada em cima, não tem nada embaixo, não tem nada dentro, não tem nada fora. É simplesmente o entendimento desse Koan que a gente veio falando. Do quem é você. Porque quando se tem o entendimento disso tudo, que é uma real presença do ser agindo através de nós e nos unindo todos a essa malha crística no planeta, nada disso passa a ter mais sentido.
E daí, a partir do movimento em que você se torna um com a fonte, você tem a total clareza desse ponto zero que é você. Isso quer dizer que a mente humana deixa de existir. Isso quer dizer que a mente humana ela vai perdendo seu papel. E aí, como a gente falou lá atrás no discurso, eu vou deixar falei que eu não ia falar a palavra ego, mas eu vou falar de novo, mas é porque as pessoas lutam muito com essa palavra. Mas eu vou deixar quem no lugar dele, sabe? Mas por que isso tem que ser uma luta? Por que isso tem que ser uma briga? Todo esse processo dentro do que é dual só vai trazer o desentendimento e o sofrimento. E como nós todos sabemos, enquanto houver escolhas, haverá o sofrimento. E dentro desse sofrimento, aonde muitas pessoas ainda têm tido o entendimento, eu não vou falar errado, mas eu vou falar equivocado da palavra sofrimento, o qual já viemos falando há alguns anos. Então eu vou esclarecer um pouquinho para vocês sobre o sofrimento, para que a gente continue nesse desenrolar da história de quando a mente divina age. O sofrimento que eu venho falando não é o sofrimento do eu vou escolher o chocolate belga e aí eu não vou escolher o outro vai ficar em sofrimento. Não, isso não é um sofrimento, esse é um sofrimento dentro de uma concepção dual. Esse sofrimento, o qual ele precisa de uma identificação, eu não gosto desse, eu gosto desse, isso acontece, isso não acontece. Esse sofrimento que eu venho falando, e eu venho percebendo que não há a clareza no entendimento, por isso que eu estou abrindo esse parêntese, esse sofrimento ele é um sofrimento que muitas vezes, e eu falo muitas vezes para não falar 99,99% de todos os que não compreendem a unidade no seu todo, nesse macrocosmos, estão em sofrimento constante, em sofrimento pelo simples fato de não se sentirem merecedores, de não se sentirem prósperos, de não se sentirem pertencentes, de terem aquela sensação de que foram separados de algo, aonde eu preciso ter controle, ou eu tenho ciúme, ou eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho inveja, eu tenho desejo. Tudo isso é sofrimento. Tudo que te apega a qualquer coisa que seja é um sofrimento. Então, quando eu falo sofrimento e precisa estar muito bem entendido já ao longo dos anos, é que o sofrimento, nós não estamos falando de um sofrimento dentro de uma escolha dentro da matéria. Nós estamos falando de um sofrimento a nível constante de aprisionamento de alma. Nós estamos falando de um sofrimento daquele que vive na dualidade. Esse é o sofrimento. E é por isso que enquanto houver escolhas, haverá o sofrimento. Aonde estão essas escolhas? Aí eu fecho esse parêntese e a gente entra novamente no propósito de quando a mente divina age. Quando eu cesso as escolhas, quando eu inicio o movimento da percepção de que não é a mente humana mais que está dirigindo esse veículo. Esse veículo, você, que acredita ser você, não é mais a mente humana que está dirigindo esse veículo. É aí que a mente divina age. Então esse é o movimento desse discurso. Começarmos a entender quando a mente divina age. E ela começa a agir muito antes, mas muito antes do que você imagina. Só que, como estamos acostumados ao profundo sofrimento do ser e querer validações e querer pertencer, nós, por muitas vezes, não percebemos esse movimento da mente, dessa mente divina, porque ela é muito sutil e às vezes ela vem conosco como uma forma intuitiva,
Às vezes ela vem em uma coincidência, às vezes ela chega numa palavra, às vezes ela chega num cheiro, às vezes ela simplesmente não dá pista nenhuma de que está chegando, mas você começa a se sentir cada vez mais leve. E ela começa a te dar alguns gostinhos dessa mente humana. Mas isso tudo ainda são experienciações, gostinhos da mente humana experienciando a mente divina, tá? Ela começa a trazer algumas sensações divinas. E aí você inicia o seu processo de despertar, onde você começa a ampliar, expandir a sua consciência, você começa a galgar espaços bastante profundos da sua alma, do seu ser, mas ainda é alguma coisa que é vazio, porque depende de algo por isso acontecer. Muitas vezes, o que é não perceptível é bem sutil aos sentidos e talvez você não dê importância. Então, esses movimentos de despertar de consciência, expansão de consciência começam a chegar, começam a vir até você para que você comece a experienciar essa divindade que você é. E daí você aprende a meditar, você começa a ler, você pode fazer um curso, qualquer coisa que seja. E você começa a entender que talvez você não seja isso que você sempre achou que fosse. Que talvez exista algo a mais dentro de todo esse processo. E que talvez, mas só talvez, isso seja uma grande ilusão. Mas por mais que o buscador espiritual saiba que isso tudo é uma grande ilusão, ele gosta de brincar com a ilusão. Porque ele gosta, porque ele sofre. E gosta de sofrer. E gosta de se apegar ao sofrimento. Gosta de cutucar aquela sujeira. Gosta. É um apego ao sofrimento constante. O que eu vou ser quando tudo que eu conheço deixar de existir? O que eu vou ser quando tudo o que pareço ser deixar de existir? Quanto os outros vão gostar de mim, ou eu vou me amar o suficiente, eu vou me aceitar como eu sou? Será que os outros vão me aceitar como eu sou? E daí você cai. Aí você precisa meditar de novo para chegar naquele estado de paz e plenitude que você conhece. Aí você começa e acende o incenso, põe a música, faz sei lá o que, vai não sei aonde, consulta com você quem. Aí você retoma de novo o seu despertar espiritual, você fica bem até a hora que cai de novo. Mas o que é isso? O que são esses gostinhos que vão sendo colocados, né, para o buscador espiritual? Nada mais é do que uma oportunidade de experienciação do ser, para que você receba um gás, um combustível verdadeiro, para que entenda que não é só isso que está acontecendo aqui que é válido. Quer dizer que isso é real? Não. Quer dizer que isso então é uma mentira? Também não. São só experiências. E quando a gente começa a falar verdadeiramente do despertar do ser, a gente começa a trazer um ponto muito interessante dentro disso tudo que a gente está falando aqui nessa live, que não está ligado a nenhuma experiência. Não está ligado a absolutamente nada que você conheça pela mente humana. Não está ligado a absolutamente nada com qualquer conceito, identificação, projeção mental realizada. O que a gente está falando aqui é do ilimitado. É de ser.
verdadeiramente o profundo e silencioso ser. Então, dessa forma, quando a gente se conecta a tudo isso que a gente é, eu não sei de vocês, mas quando eu iniciei a minha trajetória espiritual lá atrás, a gente acaba que fica meio que viciado em algumas coisas, né? Do tipo, eu tenho que acender esse incenso, eu tenho que colocar a mantra na minha casa, eu preciso ler sobre isso, eu preciso aprender sobre aquilo. E aí o buscador, ele inicia um movimento onde ele sabe que o movimento tem que ser para dentro, mas ele faz o movimento para dentro, só que para fora. Ele não percebe que está buscando o autoconhecimento fora. Olha que interessante isso. Quantas pessoas estão buscando o autoconhecimento fora? Estão assumindo a autorresponsabilidade do seu despertar, colocando isso nas mãos do seu guru, do seu mestre, do seu guia. O quantas pessoas estão verdadeiramente em profunda aceitação de um seja o que Deus quiser seletivo, aonde seja o que Deus quiser, desde que eu tenha algo positivo para mim. Aonde entra verdadeiramente no buscador espiritual esse namastê lindo que todo mundo fala e que faz até mãozinha, faz carinha. Aonde está esse namastê real do reconhecimento da presença divina do outro? Nesse movimento da consciência, ainda sem luta, eu não estou falando de luta, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de um movimento constante, sem luta, em profunda entrega, aonde dentro desse movimento entra a mente divina trabalhando. Ela entra exatamente no ponto dessa conexão real consigo mesmo, aonde de forma muito verdadeira você se deixa levar e passa a não se preocupar mais com escolhas, com movimentos, com posturas, com identificações, porque o que é o ser é isso. Ele não se importa, porque ele não deve absolutamente nada para ninguém. É o ser mais perigoso do mundo, porque ele é o que vive no seu estado natural. É o ser mais imprevisível do mundo, porque ele vive no seu estado natural. E esse estado natural, que é o estado do perfeito, complexo, sempre agora, ele está sempre atualizado. Ele está sempre atuante. Sempre atual. Sempre constante. Sempre presente. Sempre atento. Sempre vigiando. Porque nessa constância desse profundo relaxar-se em si mesmo é que rege toda a expansão do progresso de todo o cosmos em si. Tudo se expande, tudo é em profundo movimento, tudo é e sempre foi e vai continuar sendo amor incondicional, sem condições nenhuma para amar, somente para ser o amor em movimento. Nessa constância de todas essas leis universais, que vai iniciando o movimento da regência pela mente divina. Quando essa mente verdadeiramente age, é só a compaixão que une todos os seres em ação.
todos, absolutamente todos os seres, incluindo todos os seres humanos, incluindo todos, são a mais pura representação do amor de Deus. Todos. Talvez nessa ou em outras vidas, se você acredita nessa, se você acredita em outras, não tem problema. Talvez existiu uma quebra muito forte, um sofrimento muito forte, uma ruptura muito forte consigo mesmo, que fez com que essa ilusão de separação com a fonte criativa tomasse todo aquele ser e o fizesse desacreditar de si mesmo. E dessa forma toda a punição imposta aos outros, talvez toda essa punição imposta a si mesmo seja apenas um espelhamento de todo o movimento de puro sofrimento. Uma movimentação constante de um sofrimento atuante nessa e em outras vidas. E talvez exista a percepção de que não há mais amor. E de que talvez não exista mais jeito. Mas todos nós, enquanto inconscientes, somos passíveis dos erros para nos levar à consciência. E justamente os caminhos, por mais tortuosos que pareçam ser, justamente esses caminhos são os que são preparados cuidadosamente pela nossa mente divina para que a gente se encontre conosco mesmos. É justamente em um ponto onde você precisa olhar para dentro verdadeiramente em si mesmo. É justamente em um caminho tortuoso como esse que você acaba descobrindo o teu mestre interior, essa automestria, esse profundo despertar. E que talvez ainda não exista o reconhecimento de que existe o amor em tudo. E talvez essa seja uma luta. Porque o que eu considero como amor é o que verdadeiramente é o amor, é a presença. O que verdadeiramente eu busco como paz é uma paz verdadeira ou é uma percepção, é uma ilusão sobre um conceito do que eu tenho sobre o que é uma paz? O que eu busco sobre uma ilusão de uma não percepção de mim mesmo é, na verdade, uma ilusão ou é uma realidade em mim? De certa forma, enquanto houver essas escolhas, haverá o sofrimento atuado. Haverá o profundo sofrimento em nós quando nós ainda estamos ligados e se importando com isso. Porque é exatamente no movimento de quando se percebe o fluxo, e esse fluxo ele não está para a direita ou para a esquerda, ele é o caminho do meio, ele é o caminho reto, ele é o caminho da não escolha. Quando se há a percepção desse caminho aberto, não há mais o que fazer. Não há escolha.
É simplesmente seguir por seguir, ser por ser, amar por amar. É quando a mente divina age. É quando a mente divina verdadeiramente age e assume esse ser que você acredita ser você. É quando verdadeiramente todo esse pregresso se anuncia. É o intento, é o que vem antes, é o que já está, é o que já se é o que nunca teve início, é o que sempre foi. Não há escolhas quando se está amando. E dessa forma eu começo a perceber que talvez existam filtros demais, de que talvez existam véus demais, nomes demais, cores demais, luzes demais, dimensões demais, quânticos demais, porque tudo é quântico hoje, né? Descobriram que tudo é quântico. Tudo é quântico. Aonde verdadeiramente mora a chave para a porta de saída de todo esse sofrimento? Não está quando você fecha os olhos, coloca os dedinhos, faz o mudra, senta. Não está ali o fim do sofrimento. Talvez você possa estar sentado por horas, ouvindo mantra, com incenso tocando, com incenso ligado, com música tocando. E você esteja com a mente trabalhando absurdamente mais do que alguém que está batendo um prego na parede. Que aquela pessoa está tão concentrada naquele movimento que ela é o martelo, é o prego e é a parede ao mesmo tempo. E isso é meditação. Onde mora esse pulo do gato? Primeiro em aceitar-se profundamente, reconhecer-se pleno em seu perfeito lugar e evolução. Aceitar a ação em aceitação, para que reverencie tudo aquilo que é e todos aqueles que vieram antes de você, para que se entre em graça verdadeiramente, de forma plena, sem ter que esconder nada de ninguém, sem ter que fugir, sem ter que bloquear ninguém. Dessa forma inicia-se um movimento de um assentamento de toda essa luta. Algo que não precisa estar com uma frequência, uma energia espinhosa, espiritada, sabe? Algo que verdadeiramente se é redondo, é macio, é disponível, é amoroso. Assim é o Pai com todos nós. Assim é o Pai com todos nós. Não é assim. É assim, é assim, é assim, é assim. É pleno, é lindo, é satisfeito, é perfeito. Eu aceito a ação de tudo que eu sou aqui. Eu aceito tudo que chega até mim, por pior que isso possa parecer, e por mais que eu continue me identificando com tudo isso, eu aceito isso como o melhor que há em mim agora. Todo o entendimento que eu tenho é o melhor que eu consigo em mim agora. Eu cesso em mim esse desejo que me faz sofrer, esse desejo que me coloca para baixo, de pertencer, de estar,
A natureza é próspera em toda ela, é abundante em toda ela, é perseverante em toda ela. Porque está tudo disponível da melhor forma possível. E se aquela flor não se abrir, se ela não desabrochar, está certo também. Porque talvez ela não tenha encontrado em si mesma as condições necessárias para isso. E está tudo bem. E está tudo certo. Não é uma competição. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Não é uma competição. Mas quando você perceber no seu coração, e você sabe disso que eu estou falando, você sabe disso. Quando você perceber no seu coração essa mente divina atuando em você, por mais que ainda exista alguém querendo ganhar alguma coisa, nem que seja um elogio, qualquer coisa que seja, se sentir merecedor, acolhe com essa mente divina que surge. Percebe em profunda compaixão consigo mesmo. Percebe em profunda compaixão consigo mesmo. Percebe em profunda compaixão consigo mesmo. Ali, um botão de flor desabrochando. E se você pegar esse botão de flor e abrir ele antes da hora, ele vai se romper. Ele vai se corromper por inteiro. E ele vai perder ali na sua essência tudo o que ele nasceu para ser. É uma corrupção, é uma violação de uma ordem natural. E tudo que a mente divina faz e manifesta é o natural. Não é o natural do que talvez se imagine ser o natural, porque isso seria um conceito. Não é a verdade do que talvez se imagine o que seja a verdade, porque a verdade para si mesma é um ponto de vista e continua sendo um conceito. Não é o amor que talvez se imagina, se sinta que é o amor, porque o que se imagina, que se sente o que é o amor, também é uma experienciação do eu pessoal aqui. E logo, por mais que um se pareça com o outro, também é um conceito. Não é o conceito do saber, mas sim o do não saber. Não é o do fazer, mas sim o do não fazer. É o do simplesmente sentir, se guiar, se posicionar pelo caminho do coração. E esse caminho do coração, que ele não está pautado em nenhum outro conceito, porque ele é porque é, se segue porque se segue, se está amando, esse caminho, ele é um caminho genuíno, ele é um caminho do não dois, ele é um caminho da não conceituação, da não luta, até que se perceba isso como um caminho não identificável, ainda se dará voltas. Porque você pode até achar que está seguindo o caminho do coração. Mas esse caminho do coração, ele é um caminho que você está seguindo porque ele é? Ou porque talvez exista alguém se dando bem com isso? Ou existe ainda alguém querendo comprovar a eficácia desse caminho? É sutil. É muito sutil, eu sei. Mas é válida a reflexão dentro do processo de autoinquirição, autoconhecimento e principalmente autorresponsabilidade no teu progresso e evolução espiritual.
Não acreditem em vocês que é fácil, mas não é difícil. Não acreditem vocês que é simples, porém não é tão complexo. Porque tudo que a natureza faz é síncrono, é perfeito e é natural. É o quanto de esforço que estamos realizando para sermos algo que não somos aqui e agora. E quando se perceber esse esforço, quando se perceber isso, basta começar a cessar de forma sutil esse movimento. Basta não alimentar mais essa fogueira. Basta se deixar levar para o que verdadeiramente é você, para que seja pleno e feliz em toda a sua plenitude, para que seja verdadeiramente a presença divina que você veio ser aqui. Não é algo experienciável. Não é algo a ser compreendido. Não faz parte do conhecimento adquirido. É tudo sobre quem é você. E que por mais que doa, nós nunca estamos sós. Porque nós somos a mesma coisa acontecendo aqui. E que por mais que doa, por mais que exista a ilusão dessa interminável noite escura da alma, saiba que eu estou com você. E você está comigo. E que é possível, e é real, e é disponível, é verdadeiro, e é para todos. Eu desejo muita paz, muita vida, muito entendimento, prosperidade a todos. E que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes. Namastê, namastê, namastê. Muita paz, vida a todos e luz a todos. Muita gratidão pela presença.